A paz do Senhor, queridos. Mas nós estamos aqui para estudar a lição de número 12 da revista da editora Central Gospel, Lições da Palavra de Deus. E o título dessa lição é A Espiritualidade Cristã e o Espírito Santo. Ok? Vamos começar então mais uma lição aí. O texto bíblico básico dessa lição encontra-se lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 4, dos versos 19 ao 30. E o texto áureo está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 6, e diz: Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Olha que coisa linda e tremenda aí. Vamos então para o comentário, né? Palavra introdutória. Diz assim: a espiritualidade, como base da relação com o sobrenatural, só pode ocorrer porque nós, independentemente de fé, origem ou condição econômica, também somos seres espirituais. Estabelece-se, portanto, o meio pelo qual a nossa relação se dá com Deus Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ok? Vamos lá então, queridos. Estamos aqui para mais uma lição e é importante que a gente comece essa lição fazendo o que a gente chamaria de consideração inicial. Por quê? Para você aí, professor, poder interagir com seus alunos, trabalhar bem essa lição, para você também, aluno que está estudando, esperando aí chegar no domingo para ir à IBD, para estudar. Então, a princípio, o tema dessa lição vai abordar a nossa espiritualidade. Com isso, o que essa lição quer nos mostrar é que o ser humano, o homem, é um ser espiritual. E também quer mostrar-nos que a origem dessa espiritualidade não está ligada, atrelada à nossa fé, ao nosso convívio social, à religião como nós a conhecemos, à maneira como a vida, o mundo e pessoas nos apresentaram a fé que nós temos hoje. Então, isso não é isso que demonstra a nossa espiritualidade. A origem da nossa espiritualidade, como seres humanos, não está atrelada a princípio a isso, mas a nossa criação. Esse deve ser o ponto a ser analisado aí para a introdução dessa lição. Você, professor, deve trabalhar um pouco sobre isso. E se nós olharmos para a criação do homem, nós veremos que o homem é um ser espiritual. Por quê? Porque o homem foi criado por Deus de modo que, além, né, do homem ter sido feito ali do pó da terra, né, que seria posteriormente o corpo do homem. O homem, quando Deus o criara, Gênesis 2, verso 7, nos mostra que Deus formou o homem do pó da terra e soprou, né, nas narinas do homem o fôlego de vida. E o homem passou a ser, a partir daí, alma vivente, como diz os hebreus, né, os judeus, como diz a Bíblia hebraica, nefesh hayah. Então, o que é alma vivente? Então, o que a gente precisa entender? Então, a nossa espiritualidade está, a princípio, atrelada à maneira como nós, os seres humanos, fomos criados. É bom que se entenda uma coisa também. Apesar da lição trabalhar a espiritualidade cristã, e esse será o nosso tema, nós não fugiremos disso, é claro, mas o ponto é entendermos que todos os seres humanos tendem à questão espiritual, ainda que de modos diferentes, tá? Ainda que. Então, esse desejo por conhecer, por estudar, esse desejo por seguir a linha espiritual é algo que está atrelado ao homem. Porém, é necessário entendermos que a chegada do pecado, a ação do diabo e de seus anjos caídos, né, a saber, os demônios, também acabam influenciando nessa chamada espiritualidade humana. Então, a tendência é essa. Desde que o homem deixou de adorar o genuíno, glorioso, verdadeiro, o único Criador, o único Deus, e passou a adorar a criatura, então essa adoração, essa busca, essa espiritualidade passou a sofrer, passou a ser deturpada por causa disso. Então, entendamos isso. A nossa espiritualidade, para início aqui, né, para guisa de introdução para essa aula, está atrelada, a princípio, à nossa criação. Tá? Quando Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida. E a gente sabe que há, dentre os cristãos, aqueles que são dicotômicos, que creem que o homem só teria dois elementos que compõem o homem. Tá? O espiritual, que seria alma ou espírito, porque eles creem que alma, né, tanto alma quanto espírito, são a mesma coisa, são termos intercambiáveis. E essa expressão espírito, alma, ainda que escrito de maneira diferente, ainda que haja palavras diferentes para descrever os dois,
são, como eu disse aqui, termos que querem dizer a mesma coisa, são sinônimos, termos intercambiáveis ao longo da Bíblia, mas tudo são um só. Então não teriam três, espírito, alma e corpo, somente os dois. Mas já os tricotômicos creem que o homem é formado por espírito, alma e corpo, ou, como alguns dizem, corpo, alma e espírito. A ideia básica é essa. Então, quando a linha tricotômica, eu creio que é a linha da nossa lição aqui, ela trabalha o quê? Deus formou o homem do pó da terra, dando ao homem um corpo, Gênesis 2:7. E soprou. Então, a palavra sopro, né, apontando ali para o original, dá-nos a ideia da mesma palavra para espírito, ruar. Então, se Deus soprou, com esse sopro, daríamos a entender que o Espírito entrou no homem ali, com o sopro, o Espírito adentrou no homem. E quando o homem passou a viver com esse encontro do Espírito, né, então o homem passou a ter uma alma. Então, essa alma e o Espírito juntas entraram no homem quando Deus soprou nas suas narinas. Tá? Espírito, sopro. E o homem passou a ser nefesh, Hayá, Nefesh, alma, Hayá, vivente. Então, esse seria o ponto a se trabalhar para introduzirmos essa lição, explicando aos nossos alunos que é a nossa criação, é a criação do homem que dita e transcende essa ideia de espiritualidade que nós temos hoje, atrelada ao nosso convívio, ok? Tá? Vamos continuar aqui então, vamos começar dentro dos tópicos. O primeiro tópico da lição diz assim: o primeiro tópico tem por título a natureza espiritual. Vimos que a primeira referência ao Espírito Santo ocorre já na abertura do livro Gênesis, no poema da criação, onde diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 2. Esse movimento contínuo denota uma participação ativa do Espírito na obra que trouxe o universo à existência. Tá? Então vamos lá. Já que vamos falar sobre espiritualidade, a gente vai falar um pouquinho sobre, e isso é bom que se fale aí, professor, aluno também. Então é bom que a gente comece a nossa lição falando da pessoa que é hoje, dentro da obra redentora, da obra salvífica, a pessoa responsável por trabalhar em nós a nossa espiritualidade. Quem é? A gente sabe que tudo está ligado à criação, e no que tange à criação, há uma participação dessas três pessoas da Santíssima Trindade, a saber, Pai, Filho e Espírito. Então, que nós sabemos que juntas essas três pessoas formam o que nós, este ser glorioso que nós conhecemos como Deus. Deus. Tá? Deus subsiste em três pessoas, a Santíssima Trindade. Mas há uma espécie de divisão no que tange a trabalho, funções, tarefas, algo que a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito, decidiram ali na sua obra. E o Espírito Santo está conosco hoje, trabalhando-nos a espiritualidade, tá? Fazendo a espiritualidade aflorar, crescer, se desenvolver, até que, enfim, cheguemos à estatura do varão perfeito, né? Ou seja, a estatura real, plena da fé e da santidade que Deus trabalha para que a gente venha chegar. Então, o ponto principal é: o Espírito Santo é essa pessoa. Então, é bom começarmos falando dele. Esse seria o ponto, o porquê do Espírito Santo está sendo citado aqui. No que diz respeito a ele, é bom que a gente entenda que algumas religiões vão contra o que nós ensinamos, cremos, tá, a respeito do Espírito Santo. E o que é isso? O que nós cremos e ensinamos? Que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser pessoal. Tá? E muitos vão contra isso. Então é bom que a gente comece entendendo o fato de que o Espírito Santo ele está presente na criação e ele é mencionado logo no início da Bíblia. Então, quando abrimos a Bíblia, está lá, Deus sendo citado. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, você vai lá para o texto hebraico, lembrando que a Bíblia originalmente foi escrita no Antigo Testamento, ou o Antigo Testamento em hebraico, com porções, leves porções de aramaico, e o Novo Testamento em grego, com porções também, levíssimas porções, bem poucas, de aramaico, ok? Então, quando você abre a Bíblia no livro do Gênesis, vai lá, está lá em português, como eu disse, no princípio criou Deus, céus e terra, e você também vê isso lá no hebraico. Bereshit, no princípio, Bará, criou, Elohim, Deus, tá? Et Hashamayim, os céus, e a terra, Ve Haaret. Então, a ideia básica é essa. Então, quando nós recorremos ao texto original, também no hebraico, nós vemos sim a pessoa do Espírito Santo
É claro que não com essa, não dessa forma Espírito Santo, mas ele aparece ali como o Espírito de Deus. Vamos ver um pouquinho disso aqui rapidamente, em breve. Então, o original hebraico seria esse. Estou com a Bíblia hebraica aberta aqui. O original seria esse. Veruah Elohim Mirashefet al Penei Hamaim. No português, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis 1, 2. Caso você queira aí anotar, então seria mais ou menos isso. O Espírito, então, o Ruar, Espírito, Veruar, o Espírito, Elohim, de Deus, Merashefet, se movia. Al, sobre, Penei, face, rosto, al Penei, sobre a face. Das águas, Ramaim, ok? Seria mais ou menos isso aí. Então, com isso a gente está aqui lendo, tá? Por que a gente está fazendo isso? Lendo o original, lendo. Simplesmente, é claro, para atestarmos o fato de que a Bíblia começa mostrando, falando acerca do Espírito Santo, que é o agente aí dessa obra ligada à nossa espiritualidade. Então, há uma outra menção, está aqui. A segunda menção sobre ele encontra-se quando a humanidade já está decaída, inserida em uma grave decisão do Criador, que diz assim: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gênesis 6, 3. Então, olha aí, o Espírito Santo de Deus, tá? A qual movia-se sobre a face das águas, também agora atuando na espiritualidade humana, embora já o ser humano, o pecado entrando no mundo e essa espiritualidade sofrendo, tá? Com essa ação do pecado, mas ainda assim nós vemos a ação do Espírito Santo trabalhando nesse período. Então vamos para os subtópicos. O Criador extrapola a nossa espiritualidade. Nesse ponto aqui, queridos, você vai ver, vai estar ligado a questões filosóficas. A ideia básica é entender o que aqui. Ainda que muitos filósofos não tenham essa crença, tá, que nós temos hoje, que os cristãos têm hoje, no Deus Criador, no Deus da Bíblia, no Deus da Bíblia e na Bíblia de Deus, ou seja, no Deus da palavra e na palavra de Deus, embora a filosofia não trabalhe muito a esse ponto, muitos dos filósofos, a grande maioria, eu diria hoje, não estejam tão voltados para essa área da cristandade, da fé, da crença no ser criador de Deus, muitos deles, boa parte deles, concordam em dizer que o mundo, o universo, fora criado por um ser superior. Tá? E que a existência desse ser, que a inteligência desse ser, a sabedoria desse ser, tá? A essência desse ser excede muito a essência humana. Esse seria o ponto de você trabalhar aqui nesse subtópico. E, ainda que não concorde com nossas crenças, algumas coisas que estão atreladas à filosofia, ao estudo da filosofia, acabam mostrando e apontando para a nossa fé. Tá? Então, ainda que não creem na obra redentora de Cristo, mas muitos filósofos, muitas áreas, algumas áreas da filosofia, deixam o caminho aberto para essa crença. Então, há essa possibilidade. Tá? Muitas áreas da filosofia também desencorajam a idolatria. Tá? Olha que coisa interessante. E a ideia de que Deus é do tamanho, de que o meu Deus, ou de que Deus é do tamanho que eu, ser humano, consiga conceber. Que a existência de Deus está atrelada só ao meu entendimento. Que Deus existe porque eu assim creio, assim eu penso, assim imagino. Então a filosofia nos mostra em algumas áreas, alguns segmentos, que ainda que se não creia, ainda que se não pense, ainda que se não entenda, ainda que se não busque, há sim um ser maior, há sim um Criador, da sua essência, a sua glória excede todo o entendimento humano, tá? E esse ser é um ser imensurável. Esse seria o ponto para você trabalhar nesse meu subponto, meu querido professor, tá? De EBD. Outro ponto interessante. A humanidade existe para a comunhão com o Espírito. Vamos lá. O terceiro elemento no ser feito à imagem de Deus é a espiritualidade. Olha que ponto interessante. A humanidade existe para a comunhão com Deus, que é espírito. Deus é um ser espiritual. Deus é espírito. E a referência bíblica está aqui, é claro, João 4, 24, quando Cristo falou com a mulher samaritana. Deus é espírito, ok? Essa comunhão é planejada para ser eterna, como Deus é eterno.
Aqui poderíamos declarar que, embora os seres humanos tenham um corpo físico e uma alma, só os humanos têm um espírito. E é só pelo fato de termos um espírito que podemos ter consciência de Deus e estar em comunhão com Ele. Então, a ideia básica desse subtópico é entendermos o seguinte: Deus é espírito. E isso está claro porque Jesus assim nos diz, a Bíblia mostra-nos em diversas referências que Deus é um ser espiritual. Deus é espírito, a essência de Deus, a natureza essencial de Deus é uma natureza espiritual. Esse é o ponto. E é interessante entender uma coisa, que essa comunhão que nós temos com Deus, ela foi planejada para ser uma comunhão eterna. Então, por quê? Porque ela excede a matéria, ela excede o nosso corpo físico. Tá? Esse é o ponto interessante. E, com base nisso, né, como o comentarista coloca, pode-se até declarar, com base nisso aí, de que, embora os seres humanos tenham um corpo físico, embora a gente tenha um corpo físico e uma alma, só nós, seres humanos, temos um espírito. Então, esse é o ponto. Né? Há muitos que perguntam, os animais têm espírito ou os animais têm alma? Porque os animais demonstram sentimentos? É claro que, por ser uma EBD e o tema não está atrelado a isso, eu precisaria que vocês me dessem mais tempo ou entrassem em contato comigo para que eu pudesse explicar melhor esse ponto aqui. Então, a princípio, com base na lição, tá? Nós vemos aqui que os seres humanos, por serem somente eles, ou seja, nós, possuidores de um espírito, então nós somos seres espirituais. Isso faz de nós seres espirituais, tá? Então, esse é o fato da gente, isso é que demonstra a nossa consciência, essa busca por Deus, esse desejo de ter com Deus uma plena comunhão, que é o fato de sermos seres espirituais, que é o que eu falei lá na introdução dessa lição. Vamos para o segundo tópico aqui. A espiritualidade e a adoração. Então, a princípio, fechando aqui, sempre que eu fecho um tópico, eu faço uma síntese do que eu já disse. Então, ficou claro aí? Eu creio que sim. Nós somos espirituais, não por causa das crenças que nos foram apresentadas ao longo da vida. Tá? Nós somos espirituais, a princípio, é claro, por causa da nossa criação. Então, a nossa criação, a nossa essência, para tal, leia aí para os seus alunos Gênesis 2, 7, tá? Que explica claramente isso. Homem do pó da terra, mas que recebeu de Deus o sopro, lembrando que a palavra sopro aponta para espírito. Recebeu um sopro, desse sopro nas suas narinas, passou a partir daí o homem a ser uma alma vivente. Então esse é o ponto. Então esse espírito que há no homem mostra que o homem é um ser espiritual. Tá? Okay? Que a vida do homem emana de Deus, vem de Deus, o sopro de Deus. E Deus é um ser espiritual. Logo, o homem que também é e também possui um espírito que lhe fora dado por Deus, passa a ser, a partir disso, a partir daí, um ser espiritual, tendendo para a espiritualidade. Embora a espiritualidade humana tenha sofrido com a entrada do pecado no mundo. A gente vai ver um pouquinho sobre isso já. Então, segundo tópico, a espiritualidade e a adoração. É imperioso reconhecer que o Espírito Santo inspira o cristão à prática da adoração. Ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda a glória, honra e louvor. Então, entender uma coisa. É impossível negar isso aqui. O Espírito Santo, ele está sempre inspirando o cristão a adorar. A prática da adoração é uma prática que o Espírito Santo está sempre impulsionando o cristão a fazer. Então, aqui a gente vai falar um pouco sobre a adoração cristã, tá? A adoração do cristão, aquele que serve ao Senhor. Então, como o Espírito Santo está aqui hoje, no mundo, trabalhando em todos os seres humanos que tange a convencimento, convencer do pecado, da justiça e do juízo, e esse convencimento não é só aos cristãos, mas a toda a humanidade, é ele que está encarregado de convencer o homem, ainda que alguns não queiram, ainda que alguns não deem razão, ainda que alguns se fechem para isso, há essa função. Mas no cristão, de maneira particular, o Espírito Santo trabalha também fazendo com que esse cristão venha a adorar ao Senhor, venha voltar-se para Deus, venha buscar a Deus, venha se prostrar e se colocar perante o Senhor. Isso é
uma coisa inegável, não dá para negar o fato de que é o Espírito Santo que está sempre nos impulsionando a buscar. E ele faz isso principalmente ao testificar de Cristo como merecedor de toda a glória, toda a honra e louvor. Então, o Espírito Santo nos leva à adoração, e essa adoração que nos leva é a Cristo. Ele está sempre testificando de Cristo. E a gente sabe isso lendo o Evangelho, segundo escreveu João, que é essa a missão, né, do Espírito Santo, entre muitas missões, mas essa em especial no cristão. Fazer com que o cristão glorifique a Cristo, exalte a Cristo, adore a Cristo, se volte a Cristo, clame, interceda, né, pelas pessoas que estão sofrendo, por amor a Cristo, por amor à obra redentora de Cristo, reconhecendo o que Cristo fizera por nós. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Então vamos lá, eu vou lendo e explicando. A adoração é uma prática apropriada a pessoas espirituais, o que nos leva ao entendimento de que somente seres com espírito possuem a capacidade de relacionar-se com Deus, confirmando assim que a espiritualidade é um campo onde se estabelece a saúde espiritual do crente. Então, além disso, então, a melhor maneira, tá, de nós nos relacionarmos com o Senhor é adorando a Ele. Lembrando que adorar não é só erguer as mãos, não é só cantar cânticos de louvor, não é só estar num culto, mas a adoração a Deus também é rendição, é nos rendermos, é deixarmos nossas práticas, nossos estilos de vida mera e totalmente humanos e passarmos a adotar práticas impulsionadas pelo Espírito Santo, passando a ser, a partir daí, direcionados por ele. Então, a adoração, gente, vai muito além de cantar, bater palma, dançar e dizer glória, 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 louvado, louvado seja, santos, santos. Vai muito além disso. Vai muito além de externar algo no que tange a programar-se para fazer algo em prol do Senhor, em prol da obra dele. Mas adorar é viver para o Senhor. Viver a partir de um estilo de vida guiado pela palavra de Deus. Então, quando eu obedeço a palavra, quando eu vivo o que nela está, quando eu me ponho a glorificar a Deus com o meu estilo de vida, com a minha vida, com o meu testemunho, quando eu me ponho a amar o meu próximo, a exercitar questões como o perdão, o amor, eu estou adorando a Deus. Essa seria a essência maior da adoração. Então, a melhor maneira de se relacionar com Deus é através da adoração. Esse é o ponto a se trabalhar aqui. Porque, ao contrário, a ausência da prática espiritual cotidiana aponta para a fraqueza, para a enfermidade espiritual. Então, quando eu estou adorando, quando eu estou servindo, quando eu estou me colocando diante do Senhor e obedecendo à vontade dEle, e reconhecendo a minha natureza pecaminosa e a minha necessidade plena do Senhor, aí eu estou me fortalecendo. Mas quando eu deixo de lado, quando eu não adoro, quando eu não me prostro, quando eu não me rendo, quando eu não o exalto, quando eu não vivo para o Senhor, eu estou enfraquecendo espiritualmente. Então, o caminho da fraqueza espiritual é um caminho na qual eu não busco o senhorio de Cristo. Então, aí eu estou enfraquecendo. Vamos lá. Dentro desse subtópico aqui, né? Dentro desse tópico, espiritualidade e adoração, vamos falar um pouquinho sobre o segundo tópico aqui. Ou melhor dizendo, o primeiro subtópico dentro desse tópico aqui. A adoração correta. Então a gente entendeu uma coisa aqui. Tem 3 subtópicos. A adoração correta, a perfeita adoração e a adoração cotidiana. Vamos falar um pouquinho sobre as 3. A adoração é devida somente a Deus. É o reconhecimento de que a criatura inanimada, ou seja, a natureza, a criatura humana e a criatura angelical não podem ser adoradas. Os exemplos bíblicos são claros. Os profetas condenavam com veemência o culto aos elementos da natureza. Cornélio se prostrou diante de Pedro com a intenção de adorá-lo, mas o Espírito se recusou a receber a adoração, explicando, melhor dizendo, o motivo. Levanta-te, que eu também sou homem, Atos 10, 26. O apóstolo João, extasiado com as visões do Apocalipse, sentiu-se impulsionado a adorar o anjo que o acompanhava, mas a resposta foi: adora a Deus. Então, em primeiro lugar, a adoração precisa ser correta. O que seria a adoração correta? A adoração correta é aquela adoração que é destinada a quem realmente deveria ser.
Então, em primeiro lugar, ela é correta no que tange a minha postura em relação a quem eu devo adorar. Quando eu adoro a quem eu não deveria adorar, eu não estou adorando corretamente. Então, o primeiro ponto que você precisa trabalhar nisso aqui, aí, professor, dentro da sua aula, é mostrarmos que existem tipos de adoração, ou de adorações, né? Tipos de adoração que por aí não são corretos. Então, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é isso aqui. Ó. Não devemos adorar criatura inanimada, ou seja, a natureza, né? Como muitos dizem, o panteísmo, adorar tudo, árvores, adorar estrelas. Não devemos adorar astros, estrelas, nada do tipo. Tá? O universo em si, a criação. Não devemos adorar também o homem. E essa adoração aqui, ela é uma das mais complicadas, por quê? Porque ela é uma adoração que às vezes não é tão direta, mas acaba sendo direta. Às vezes a gente acaba idolatrando certas pessoas, idolatrando no sentido de pô-las num lugar onde nem Deus nos colocou, jamais nos colocará, porque Deus, ele diz, a minha glória não darei a outrem, Deus não divide sua glória com ninguém, e nós às vezes acabamos endeusando líderes, parentes, né, familiares, colocando tais pessoas no lugar de Deus, tá? Então, é perigosíssimo isso aí. Devemos adorar somente a Deus. Tá? E quando eu digo Deus, você já entendeu. Pai, Filho e Espírito. Essa é a adoração perfeita. E a da parte aqui, outro ponto aqui que é muito interessante focarmos é o fato de que a gente vê essa condenação bíblica por parte de profetas, homens de Deus, no que tange a falsa adoração, adorar ídolos, tá? E há exemplos bíblicos também aqui no Novo Testamento. Alguns exemplos estão aqui. Ó. Cornélio se prostrou diante de Pedro. Né? A intenção, a gente sabe, Atos 10 mostra-nos que Cornélio fora. Anteriormente, Deus havia dado uma visão ali para que se buscasse Pedro, né, na casa de Cornélio. Pedro, então, ali chega, ora, você conhece bem o texto, Atos 10, aquele povo dali na casa de Cornélio, Cornélio era um gentil, um centurião, entrega-se a Cristo, aquele povo é salvo por Cristo e posteriormente são todos batizados nas águas e por conseguinte também com o Espírito Santo. Há todo um processo ali interessantíssimo. E nesse interim, quando Pedro ali chega na casa de Cornélio, Cornélio meio que tenta se prostrar diante de Pedro. E Pedro adverte ele, dizendo, olha, não, fica de pé e se levanta, porque eu também sou homem. Eu sou igual. Eu, ainda que apóstolo, não sou melhor que você em nada. Tá? Então, não adora mim. Não, então, isso é um grande exemplo para nós. Então, a adoração imperfeita, ou melhor dizendo, a adoração que não é correta, a adoração errada, errônea é essa. Quando eu adoro a criatura. Outro exemplo que aqui na Bíblia também é o exemplo em que João lá, né, na ilha de Patmos, seu corpo, mas levado em espírito ao céu, contemplando ali, é, por assim dizer, o Apocalipse, o fim do mundo, os últimos dias, o porvir. João, em dado momento, extasiado com toda aquela visão, ele meio que se prostra perante o anjo que estava ao seu lado, enquanto ele via ali aquelas coisas. E o anjo diz para ele, olha, não faça tal coisa, né? Não, sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. Então não devemos adorar anjos, a criatura em si. Então esse é o ponto interessante a se trabalhar aqui. Quando se adora a criatura, essa passa a ser uma adoração errônea. Tá? Vamos lá. Aí nós temos o segundo tópico, a perfeita adoração. Apenas o Criador pode ser adorado. Trata-se de um culto exclusivo e universal. A adoração, portanto, é mais elevada. A adoração, portanto, é a mais elevada forma de comunicação da criatura com o Criador. E essa sublimidade, desculpa, perdão, é descrita de maneira magnífica no capítulo 4 de Apocalipse. A adoração implica de uma aproximação legítima de Deus em reconhecimento do que Ele é, possuidor e merecedor de toda a glória. Adoramos a Deus como resultado dos convites, exortações, mandamentos e exemplos que encontramos nas Sagradas Escrituras. Nesse momento, conservamos uma postura de respeito, reverência, humilhação, plataforma para uma transformação genuína. A perfeita adoração deve ser feita em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é o Deus da verdade. Então, vimos aí a adoração correta, qual deve ser.
Agora, adoração perfeita. Então, a adoração correta no que tange a escolha da minha parte, da nossa parte, de quem é que nós devemos adorar. Saber a quem adorar. Isso é adoração correta. Agora, o que é adoração perfeita? Já diz isso. Agora, uma vez sabendo que nós devemos adorar a Deus, a adoração perfeita está ligada à maneira como nós devemos adorar. Então, a adoração correta, a quem adorar. A adoração perfeita, como adorar aquele que deve ser adorado. Então, a princípio, resumindo tudo que a gente leu aqui ligado a esse subtópico, entender uma coisa, que a nossa adoração deve ser correta no que tange a Deus e perfeita no que tange o quê? O grau dessa adoração. Deve ser uma adoração genuína. Por quê? Porque, como diz aqui, ela é a mais elevada forma de comunicação. Como é que a criatura, como é que nós, seres criados, nos comunicamos com o nosso Criador? Através da adoração. Então, por isso ela deve ser perfeita, deve ser uma adoração desprendida de todo quanto é tipo de interesse por trás dela. Então, eu não devo e não posso buscar a Deus voltado a interesses. Tá? Quando eu busco a Deus voltado a interesses, essa adoração ela deixa de ser perfeita. Quando eu busco bens materiais, bênçãos, aquilo que seria para mim bênção, tá? Que eu estou galgando há muito tempo algo. Então, quando há um certo interesse por trás da minha adoração, ela deixa de ser, portanto, perfeita. Então, guarde isso aqui, que é importantíssimo para a sua aula. Adoração correta, a quem adorar. Adoração perfeita, como adorar a Deus. Esse deve ser o ponto. E deve ser, como a gente viu aqui, uma adoração desprendida de qualquer tipo de interesse, tá? E deve ser uma adoração que implica, a princípio, aproximação. Então, sempre que eu venho, que me ponho a adorar a Deus, eu estou sempre buscando com isso me aproximar ainda mais de Deus, conhecer ainda mais a Deus, servir ainda mais a Deus. Esse deve ser o foco principal da nossa adoração. E essa adoração que nós deve ser um resultado, o quê? Resultado do convite. Deus nos conclama, Deus nos convoca, Deus nos chama, Deus nos impulsiona, o mesmo Deus, o próprio Deus quem nos chama a adorá-lo. E essa adoração deve ser uma resposta desse chamado, dessa exortação, tá? Desses mandamentos que nós temos na palavra de Deus, é sempre nos chamando, nos convidando, nos convocando a adorá-lo, e nós adoramos ele de maneira perfeita, sem nenhum interesse, como resposta desse chamado de Deus, tá? E nesse momento a gente acaba conservando o quê? Enquanto estamos adorando ali, no momento da adoração, nós vamos ter uma postura de respeito, tá? A gente deve respeitar o Deus que adoramos, ter toda uma reverência diante dele, e essa reverência está ligada a princípios que ele mesmo estabeleceu na sua palavra. Quando a gente observa esses princípios, quando a gente se põe a adorar a Deus, observando tais princípios postos por ele, na palavra, explicados e dado a nós por ele, na sua palavra, nós estamos agindo com reverência. E humilhação, no que tange o quê? Reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa insignificância, reconhecendo as nossas fragilidades e reconhecendo com isso também a sua superioridade. Então a gente deve se humilhar perante o Senhor. E durante isso, entendendo que essa deve ser uma plataforma, tá? Tudo isso é uma plataforma para uma genuína adoração, para que ocorra realmente uma adoração descompromissada de bens materiais, tá? Uma genuína adoração, de uma busca por interesses. Esse é o ponto. Por quê? Porque a perfeita adoração deve ser uma adoração em espírito. A gente deve buscar a Deus em espírito. E junto a essa oração em espírito, uma oração em espírito e em verdade. Tá? Por quê? Porque Deus é espírito e ele também é o Deus da verdade. Esse é o ponto. Então, guarde-se tudo que eu falei aqui. Se você guardar isso aqui, vai ser interessante. Adoração correta, mostrando a quem nós devemos adorar. E a adoração perfeita no que tange a maneira como adorar. Vamos lá, então. Adoração cotidiana. O cristão cheio do Espírito Santo é aquele que cuida da sua vida espiritual. Ele emprega todos os meios à sua disposição, ou seja, a oração, o louvor, a meditação sobre a palavra, a consagração e a obediência à vontade divina, para ter uma vida santa e de intimidade com Deus. Os momentos dedicados à adoração são sementes lançadas no coração de Deus, os quais sempre produzem resultados positivos.
Fazer da adoração e do louvor uma parte da vida diária leva-nos para o mais perto de Deus, produzindo intimidade e garantindo bênção sem medida. Logo, a comunhão diária com Deus resulta na plenitude do Espírito. Aproxima-se, né, Tiago, ou seja, aproxima-se de Deus e ele se aproximará de vós. Ou seja, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Esse é o ponto lá, Tiago 4, 8, na sua epístola. Então, essa adoração ela deve ser cotidiana. Ela não deve ser, como eu disse, já que é uma adoração perfeita, uma adoração que não visa as nossas benesses, mas uma adoração que visa a glória de Deus, a busca por Deus, a humilhação perante Deus, e é uma genuína adoração, ela deve ser uma adoração cotidiana, está ligada ao nosso dia a dia. A gente deve inserir essa adoração ao nosso dia a dia. Tá? E não deve tirar do nosso dia a dia um pedaço, uma parte só para adoração. Voltando àquele velho assunto que muitos dizem, às vezes em cultos, escolas bíblicas dominicais, tipo, se o dia tem 24 horas e nós, dizimando do nosso tempo, devemos então dedicar a Deus 2 horas e 40 por dia, todo dia. Não, gente. Em todo tempo, em todo instante, de maneira cotidiana, nós devemos estar sempre em adoração. No trabalho, trabalhando em adoração, obedecendo lá, fazendo tudo não como obedecendo a homens, Paulo diz lá em Efésios, mas como a Deus, trabalhando para Deus. Nosso casamento, nosso relacionamento no dia a dia, né? Com os filhos. Esse deve ser o ponto. Então, essa adoração ela deve ser cotidiana, ela deve estar presente no nosso dia a dia. E uma forma, ou formas da gente pôr em prática essa adoração, não é só prostrando, né, perante o Senhor de joelhos, erguendo a mão, dizendo Senhor, hosana nas alturas, mas orando, lendo a palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Estamos aí adorando o Senhor, tá? Consagrando a vida, né, jejuando, é interessantíssimo, importante isso, e obedecendo à vontade de Deus. Quando Deus diz faça, façamos. Quando Deus diz não faça, não façamos. Quando Deus diz vá, nós irmos. Quando Deus diz não vá, a gente não vá mesmo, realmente. Então, esse é o ponto principal, tá? Cada momento dedicado a Deus, como diz aqui no comentário, são sementes lançadas no coração. Olha que coisa interessante. Então, sempre haverão coisas, nós sempre receberemos, ou sempre viveremos coisas boas quando estivermos adorando e obedecendo a Deus. Ainda que algumas lutas nos sobrevenham, são coisas que por muitas vezes Deus permite para aperfeiçoarmos. Esse é o ponto. Mas a ideia básica é que a nossa adoração, gente, esse é o ponto desse subtópico que eu não falei muito aqui. Não exceda o tempo. Deve ser uma adoração cotidiana, todos os dias em adoração a Deus. Esse é o ponto. Terceiro e último tópico. Espiritualidade e santificação. A palavra santidade vem do hebraico kadosh. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é aula de hebraico, tá? Também não sou professor de hebraico, mas a gente lê um pouco, estuda bastante sobre esse ponto, grego, hebraico, estou estudando alguma coisinha aí a esse respeito. Então, é bom, não vai mudar nada o que eu vou dizer aqui, mas tem pessoas que gostam e acham interessante. Então, a pronúncia correta seria kadosh, 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 ou não o, kadosh. No hebraico não tem E aberto nem O aberto, então é kadosh. Então, vamos lá. Então a palavra santidade vem do hebraico kadosh. E seu significado é separação. O verbo que exprime a ação de santidade é santificar, do qual provém a palavra santificação, que designa a condição necessária para que o homem veja a Deus. Diz assim, lá no Novo Testamento, né, que não é a palavra kadosh. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente tem a palavra kadosh, temos a palavra kadesh, kadish, e várias palavras aí, verbos, substantivos, para expressar a ideia de separação, tá? Essa ideia de separar-se do mundo, separar-se no que tange às práticas ligadas ao mundo, no que diz respeito ao sistema, todo ele voltado contra as coisas de Deus, ao mundo em si, tá? Se volta contra as coisas, o sistema carnal do mundo se volta contra Deus. Então a gente tem que se separar nesse sentido, ainda que estejamos com os nossos 2 pés aqui no mundo, ou seja, vivendo aqui ainda,
tá? Não somos daqui, somos peregrinos aqui. Nosso comportamento deve ser um comportamento pautado na palavra de Deus. Então, ainda que estejamos aqui, devemos viver de maneira separada no que tange as práticas maléficas ligadas ao mundo, ok? Então, esse deve ser o ponto aqui. Aí nós temos lá um exemplo disso, que é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, olha aqui, não é sem as quais, não. Então não é a paz com todos que me leva ao céu. Por quê? Porque há pessoas que não vão querer estar em paz comigo. Ainda que você seja um ótimo crente, uma ótima pessoa, um ótimo vizinho, uma pessoa abençoadíssima, não mexa com ninguém, pague suas contas. Ainda que você seja uma pessoa que procure viver maravilhosamente, sempre haverá alguém que não quer estar em paz contigo. Há pessoas que não gostam da sua voz, não gostam do seu rosto, não gostam do seu olhar, não gostam das suas vestes. Não dá para agradar a todos. A gente não pode passar a vida tentando agradar todo mundo. Vamos agradar a Deus e tentar viver uma vida pia, santa e agradável diante do Senhor. Então, essa paz com todos nem sempre é fácil, não, tá? Sempre tenta que parta de nós viver em paz, mas sabendo que alguém não estará em paz conosco. Alguém decidirá não estar em paz conosco. Então, o fato de alguém não querer estar em paz contigo não quer dizer que você vai para o inferno por isso. Quando você faz sua parte, perdoa a pessoa, pede perdão, tenta conviver com a pessoa, ainda que a mesma não queira conviver contigo. Então, o texto diz, seguir a paz com todos e, olha uma conjunção aí, e a santificação, tá? Sem a qual, então essa aqui, a santificação. Perceba que o texto não diz sem as quais, que são duas coisas, mas sem as quais deveria ser isso, mas o texto diz sem a qual. E a qual quem? A santificação. Na qual do grego é hagiasmos, tá? Tem a palavra hagio. Então, hagiasmos, ou hagiasmon, tá? Hagiasmos, ou hagiasmon, quer dizer santificação no grego. Então, a ideia básica é o quê? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem a santificação, ninguém poderá ver o Senhor. Então, é essa separação que permite o cristão voltar-se para o Espírito de Deus e não para as inclinações da carne, onde não se poderá frutificar em sua espiritualidade, a sua espiritualidade. Essa condição é absolutamente necessária para haver um relacionamento profundo e próximo entre o Criador e a criatura. A ideia para esse tópico aqui, gente, é analisar, já vimos a nossa espiritualidade e a nossa adoração. Como nós, como seres espirituais, devemos adorar. Esse foi o ponto daí do segundo tópico. Agora, o ponto do terceiro tópico é o quê? Você vai trabalhar em professor que está lecionando essa aula. É mostrar-nos como a nossa espiritualidade deve guiar a nossa santificação, ou como a nossa santificação deve guiar a nossa espiritualidade. Nesse sentido aí, como você quiser colocar a ordem dos fatores. Então, esse é o ponto. Então, como é que nós vamos fazer? Primeiro, sempre viver separados do pecado, separados do mundo no que tange práticas pecaminosas. Por que eu estou falando isso aqui? Porque tem pessoas que pensam que ser cristão é ser separado das pessoas. Às vezes na sua casa só você é cristão, aí você não fala mais com o pai, com a mãe, com o irmão, não participa mais de festas da sua família, churrasco da sua família, confraternizações ligadas a... Não, porque o povo da minha família bebe cerveja, o povo da minha família, tem gente lá que tem umas músicas que eu não gosto, não... Então eu não vou participar de nada que é da minha família, porque faz coisa que eu... Queridos, santificar-se é não praticar as coisas que eles praticam. Isso não quer dizer que você não deva mais estar com eles, andar com eles. Nós devemos amar ainda nossos parentes. Uma das grandes reclamações que eu tenho ouvido de pessoas que às vezes não gostam dos cristãos é por causa disso. Quando um parente se torna cristão e abandona a família. Você só não vai mais praticar e voltar a certos lugares. Boates, raves, danças, negócio, umas coisas esquisitas aí, pula fora disso. Entrar em boca de fumo para conversar, dialogar com amigos, boteco, sentar. A gente deve evitar certos ambientes, porque a gente não sabe se a gente está liberto ainda disso. Mas, cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas, falar do amor de Deus com as pessoas, conviver com as pessoas, participar de almoços, confraternizações com parentes, família, isso é necessário. Separação não quer dizer que você vai se separar de todas as pessoas do mundo, não, meu querido, minha querida. Abençoado aí, abençoada aí. Em nome de Jesus, por favor. Então, conviva com seus familiares, que ainda que não sejam cristãos, para que você consiga pregar e mostrar para as pessoas o amor de Deus. Não faça do seu ministério ódio para a sua família. Não. Amor, bênção, graça e paz. Só não pratique as coisas que elas praticam. Se você perceber uma falha, uma fraqueza, se você perceber que está pendendo para praticar as coisas que desagradam a Deus, aí é hora de você se distanciar um pouco, mas pondere, calcule, tá? Entenda um pouco mais sobre isso. Mas não se distancie das pessoas que você ama e das pessoas que te amam. Por favor, seja perto, tá? Mas a separação é das práticas, tá? Das coisas que desagradam
a Deus. Esse é o ponto. Então vamos ver aqui, meio de santificação. Bom, já que a gente entende que a espiritualidade também está ligada à santificação e a santificação da espiritualidade, vamos ver os meios ligados à santificação. Então, vamos lá. Então está aqui, ó. O Espírito usa diversos instrumentos para efetuar a santificação, tais como a palavra de Deus. Então nós somos lavados, purificados, nós estamos limpos pela palavra, tá? Deus, com Cristo Jesus nos entregou. A pessoa de Cristo também nos lava, olha que coisa linda, nos santifica. Somos santificados pela palavra, santificados por Cristo. O sangue redentor de Cristo, tá? Há uma purificação do sangue de Cristo, somos santificados por Ele. E a si mesmo, olha que coisa interessante, tá? Então a gente precisa procurar se separar, ter uma vida santa, essa separação. Então a gente vai se santificando no que tange a essa separação do pecado. Em seu labor santificador na vida humana, o Espírito é capaz de atingir todas as áreas. Então, enquanto o Espírito nos santifica, ele santifica o nosso espírito, santifica a nossa alma e santifica o nosso corpo. Olha que coisa linda. Santifica também o nosso olhar, a maneira de nós olharmos, e Cristo fala isso no Sermão da Montanha. Né? Se o seu olho te escandaliza, arranca, é melhor arrancá-lo e entrar no céu com um olho só do que a alma inteira lançada no inferno. Ou seja, a nossa maneira de olhar, tá? A nossa maneira de caminhar, o nosso andar, no que tange, não estou dizendo o andar, no pisar, mas os nossos passos são santificados, os lugares onde a gente vai, as linhas quando a gente costuma caminhar, lugares que a gente vai, a gente passa a caminhar de maneira santa, agir de maneira santa nesses lugares. O ler, a gente passa a buscar mais as coisas de Deus, a ler, entender coisas boas, bons conteúdos. O vestir, a gente procura se vestir de maneira modesta, tá? De maneira santa, para que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Também o comer e beber, tá? A gente evita a glutonaria e passa a ingerir só coisas que nos trarão bem e são benéficas ao nosso corpo. A gente evita questões como bebida alcoólica e coisas do tipo. Tudo isso o Espírito Santo nos santificando. A nossa adoração, ela passa a ser mais santa, ela salta de uma adoração, muitas vezes, uma adoração mecânica, uma adoração voltada a interesses materiais, a vida ligada à prosperidade física e humana, mas torna-se uma adoração realmente genuína a Deus. O que nos importa passa a ser somente a Deus. O Espírito Santo trabalha nisso, nossa adoração. Nossa forma de pensar, sentimentos, pensamentos, coisas ruins, deixam nossa mente, passam a somente, a nossa mente passa a ser dominada por pensamentos bons. Ofertamos por amor, tá? Ofertamos e dizimamos por amor, não só interessado, como diz, barganhando. A gente deixa de barganhar com Cristo para ofertar genuinamente, reconhecendo que estamos dando ou devolvendo uma parcela daquilo que Deus nos deu como um todo. Olha que coisa interessante. Enfim, todo o nosso viver passa a ser santificado pelo Espírito. Isso é importante. Ok? Vamos fechar aqui. Último subtópico, implicações da santificação. A santificação implica em separação para Deus. Então a gente não se separa de Deus, tá? Entenda isso. A gente se separa para Deus. Bom, tem pessoas se separando de Deus, dizendo que estão se aproximando de Deus. Olha que coisa terrível. Há como fazer sim. Quando a pessoa deixa de amar, perdoar, ela não está se separando para Deus, está se separando de Deus e acha que está se separando para Deus. Então, a santificação genuína na Bíblia, o hagiasmon, no grego, o kadosh, no hebraico, é a separação para Deus. A gente abandona as práticas, abandona as coisas mundanas e se dedica mais a Deus. É um processo de aperfeiçoamento espiritual. Então, a gente está sempre melhorando, tá? A gente vai atingindo a perfeição. E o cumprimento da vontade de Deus para nós, ou seja, Deus havia dado isso como um mandamento, como vontade. Então, nos separar, nos santificar, é uma ordem, um imperativo de Deus para nós. Quando somos santificados, damos lugar à natureza divina. Então, quanto mais eu tiro o mundo de mim, mais o Espírito Santo acha espaço para trabalhar em mim, passa a entrar. Então, a natureza divina vai adentrando para trabalhar em mim. Obtemos pleno acesso a Deus, ou seja, a nossa acessibilidade a Deus aumenta em relação a isso, tá? Olha que coisa linda. E por ele somos capacitados a servir agradavelmente. Olha que coisa linda. Então a nossa adoração, ela passa a se tornar mais agradável quando a gente se santifica. A genuína santificação afeta nosso entendimento. Então a nossa mente, a maneira de nós vermos as coisas, ela passa a sofrer, assim, uma ótima, uma maravilhosa mudança, porque
Porque Deus, quando nos santificamos, nos faz ver as coisas como realmente são, tá? Como realmente devem ser vistas. Olha que coisa abençoadíssima, tá? Então, nossa vontade também é afetada. Olha que coisa linda. A gente passa a viver, não vivo mais eu, como disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Então eu passo a querer as coisas que Deus quer para mim. Eu passo a aceitar melhor, porque eu também vou querer para mim aquilo que Deus quer. Então a minha vontade passa a ser mudada. Nossas paixões, ou seja, desejos que nós temos carnais, o homem ainda tem a natureza pecaminosa, então essa natureza vai aflorar e como eu diria, se voltar para certos desejos. Mas se eu me santifico, eu passo a dominar essas paixões desenfreadas, eu passo a dominar sobre elas. Isso é um ponto interessante. Nossa consciência, tá? Então, meu entendimento acerca do mundo das coisas passa a ser mudado quando eu me santifico. Deus melhora a minha consciência. Os teólogos costumam definir a santidade de Deus como um corolário de seus atributos, né? Como o maior dos seus atributos. Não seria o maior, mas o que tange assim. Né? Vamos lá. Todos os teólogos costumam definir a santidade de Deus como o corolário dos seus atributos. Ela pertence igualmente às três pessoas da divindade, as quais participam da mesma natureza comum e indizível. Jesus chamou Deus de Pai Santo. O Filho é chamado de Santo de Israel mais de 30 vezes, somente no livro de Isaías. O Espírito é especificamente chamado Espírito Santo ao longo da Bíblia. Ele é quem ministra a santidade nos homens, permitindo-lhes assim encontrarem o caminho de sua normalidade espiritual. Então, o que a gente precisa entender, gente? Fechando aqui a aula, né? Claro, fazendo um resumão. Então, a princípio, tá aí. A espiritualidade cristã. Então, a espiritualidade do ser humano está ligada, todo ele, cristão ou não, está ligado à criação. É claro que o pecado afetou, de certa forma, a espiritualidade e o homem passou a se distanciar de Deus. Mas aqueles que, aceitando a Cristo, cristãos, ou aqueles que ao longo da história se aproximaram de Deus, dando vazão, ouvindo a Deus, tiveram pelo Espírito Santo de Deus a sua espiritualidade mudada, fortalecida. Em que áreas? Através da adoração, o homem passou a se aproximar de Deus. Através da santificação, o homem passou a ser outra pessoa diante de Deus, uma pessoa realmente clara, pura e genuína diante de Deus. Esse é o ponto. Essa é a questão. Eu acredito, professor aí da EBD, que é isso que você deve trabalhar, tá? A glória de Deus. Quero fechar a aula agradecendo a vocês. É claro, irmãos, o clima não está sendo dos melhores. Estamos vivendo um período complicado aí, né, devido a essa questão desse vírus que está se alastrando aí. O medo tem tomado conta, né, o temor, o terror se espalhado. E o que nós precisamos fazer é orar, continuarmos orando para que a vontade do Senhor seja feita em nossas vidas e que, mais que depressa, né, todo esse caos, muitos estão vendo aí, né, aqueles que estão vendo como um caos, mas nós, servos do Senhor, vamos entender e orar para que tudo isso se extirpe, se acabe. Esse é o papel nosso. Então, atrelado aqui à lição, nós, espirituais, seres espirituais, pessoas voltadas a Deus, cristãos, servos do Senhor, que temos o Espírito Santo em nossas vidas, precisamos orar, tá? Então nós estamos orando aí, que você também ore aí, que Deus nos abençoe, tá? Nos dê um final de semana, uma semana maravilhosa, e que boas notícias vão surgir. Tá aí o nosso contato mais uma vez, caso queiram contatar-nos para que a gente possa estar ministrando na sua igreja. Sempre vou falar isso nos meus vídeos, porque eu entendo que o santo comunica-se com o santo. Então, de repente, alguém que está assistindo esse vídeo queira contactar-nos, fique à vontade. Está aí na descrição nosso contato. Ministrações no que tange aulas, DVD, teologia, no que tange também a pregação do Evangelho. Tá? Sinta-se à vontade. Nos contactar. Minha esposa louva e a gente vai junto em nome de Jesus. Fique à vontade. Deus abençoe. Tenha uma ótima aula aí, em nome de Jesus. A paz do Senhor. Amém, queridos.